primeiro a gente gostaria de te agradecer, né, por ter essa disponibilidade de horário, de conversar com a gente. A gente sabe o quanto é importante a gente trazer esses conteúdos, né, para o nosso projeto, para cada vez mais abordar outros temas. E a gente gostaria de pedir para começar, que o senhor explicasse um pouquinho mais a sua formação, de como que é essa história de vida, tudo. Tá bom. Olá, Júlia, e olá, Thales, muito obrigado pelo convite. Fico imensamente lisonjeado e agradecido em poder compartilhar com vocês e com os demais colegas universitários sobre o conteúdo que aqui nós vamos conversar e falar. Eu sou o Roberto, eu também tive o prazer de estudar aí na PUC, quando a PUC ainda tinha o curso de psicologia na PUC Central. Fui aluno do professor Aguinaldo também e, por opção, optei por seguir na carreira de psicologia organizacional e desde 84 eu venho atuando nesse campo, nesse segmento, sempre intermediando, a minha postura sempre é intermediar a demanda das empresas e a demanda dos profissionais. Numa ponta nós temos oportunidades, recursos, e na outra ponta nós temos os profissionais com conhecimento, com vontade, e o meu papel como headhunter, como orientador de carreira, como selecionador, como coaching de carreira, sempre foi fazer essa aproximação de uma forma mais assertiva, de uma forma mais adequada para ambos os lados. Então, como falei, tenho a formação em psicologia, me especializei em psicologia organizacional e venho trabalhando nessa área de recursos humanos há mais de 30 anos. Tive uma carreira dentro de empresas como gerente de recursos humanos e depois, por questões pessoais, fiz uma opção de mudar para a consultoria. Na consultoria eu venho trabalhando, como eu já disse, né, com os profissionais, sempre procurando aproximá-lo das empresas e mostrar para esses profissionais o que as empresas têm de oportunidade. E é sobre isso, então, que nós poderemos conversar aqui hoje. Como se aproximar da empresa, como a empresa gostaria que os profissionais também se aproximassem dela. Vamos ver como é essa dinâmica, como é essa relação, quais são as melhores alternativas, de que forma isso se dá na prática, tanto para o aluno que está ingressando no mercado de trabalho, como para aquele que já ingressou de alguma forma e tem vontade de fazer uma troca, uma movimentação lateral, ou mesmo perdeu o seu trabalho, perdeu o seu emprego e gostaria de um outro desafio, né, de trabalhar numa outra empresa para adquirir mais experiência, mais conhecimento, etc. Então, eu fico à disposição de vocês, vamos conversar, eu vou procurar ser bastante coloquial, informal, para que a nossa conversa seja uma conversa agradável e gostosa para todos nós. Sim, é exatamente isso que a gente queria mesmo. Muito obrigada. A gente pediu para os alunos, né? A gente deixou uma caixa de pergunta no Facebook a respeito de como se preparar, né, para a entrevista de emprego. E daí a gente pediu para eles mandarem as dúvidas que eles tinham a respeito desse assunto, né? Eu vou começar então, tá bom? Fique à vontade. A primeira pergunta foi, a primeira dúvida, né, foi quanto à pretensão salarial. Se a pessoa coloca no currículo, se ela fala na entrevista de emprego ou se ela não comenta sobre isso. Sabe, Júlia, essa questão é uma questão que atormenta, né? Inclusive os profissionais mais sênior, mais experientes. Porque sempre é assim o raciocínio. Se eu coloco um número e não é o número que a empresa gostaria, eu estou fora, estou excluído. Se eu coloco um valor muito baixo, alguém, a empresa, pode interpretar que eu mesmo estou subdimensionando o meu conhecimento e a minha experiência. Isso ocorre com todo mundo, é um dilema, vamos dizer assim, profissional, né? Mas é fácil de resolver, não, ele não é uma coisa
complicada. Então, eu vou separar em dois blocos. Tá? O bloco, né, o primeiro movimento para os formandos, recém-formados, que estão em cargos de trainees, cargo de estagiário, ou mesmo os cargos de entrada, que seriam os cargos júnior. Normalmente, a empresa, aquelas empresas que têm um RH mais estruturado, aquela empresa que tem uma política mais clara de salários, ela já tem um padrão salarial pré-estabelecido. Essa pergunta é uma pergunta só para ter certeza de que o candidato não está fantasiando, que o candidato ele não está fora de um contexto de realidade. Então, a melhor forma que tem para se responder quando é um recém-formado, que ele tem pouca experiência, que ele não tem referências do mercado, é dizer para a empresa que ele está aberto, né, a ouvir a proposta, a ouvir o salário da empresa. E pode até explicar como é a primeira vez, ele nunca trabalhou, que ele não tem essas referências de valores de mercado e que ele se coloca à disposição, aberto para ouvir o que a empresa tem para propor a ele. Uma outra questão é quando o profissional já tem uma certa experiência e ele já tem essas referências de mercado. Ele tem uma referência, por exemplo, do emprego anterior dele, ele tem uma referência de um colega que ocupa a mesma posição, que tem as mesmas responsabilidades. Então, ele pode sinalizar, a partir desse conhecimento, a partir dessa leitura que ele faz, ele pode fazer uma autoanálise e falar, olha, a minha experiência, o meu trabalho, vale 10 mil reais, vale 15 mil reais, vale 4 mil reais. Ele pode dar um número. O que ele não pode, que nós recomendamos, é que ele dê um número fechado, que ele não abra para uma discussão, que ele não abra para uma explicação, porque aí se tiver fora do que a empresa está propondo, talvez a empresa não tenha tempo, não tenha disponibilidade de ficar discutindo com ele por que ele está pedindo aquele valor X. Então, o valor de um profissional mais formado, de um profissional que já tem uma certa experiência, é a partir das referências que ele tem de mercado. E sempre dizer, olha, estou aberto à negociação. A minha pretensão está na faixa D. Dá um valor faixa mínima e um valor faixa máxima. Então, de 2 a 4, de 4 a 6, de 8 a 10, de 15 a 17. Colocar uma faixa de referência, que é uma faixa de sinalização, também para a empresa se orientar. Porque pode ocorrer de uma dada situação em que as coisas não são bem esclarecidas no começo, e lá no final, o cargo da empresa tem um peso X, tem uma dimensão financeira X, e o candidato acha que aquele valor ele é insuficiente para a sua expectativa diante da responsabilidade do cargo. Então, normalmente, os processos seletivos eles começam com algum critério de pretensão salarial. Então, recapitulando, pode dizer o número que você tem na tua cabeça, se você tiver as referências de mercado, e dizer, olha, estou aberto à negociação. Se você não tem referência nenhuma, diga, não tenho referência nenhuma, é meu primeiro trabalho, eu sou apaixonado por essa empresa, então o salário não é tão importante, mas eu estou aberto para ouvir a sua proposta, para avaliar a sua proposta e chegar num acordo, porque eu quero trabalhar aqui nessa empresa. Deu para esclarecer? Sim, sim. Eu acho que é importante, ainda mais pelo nosso público ser focado no último ano, né? Entender que, às vezes, se a gente não souber, realmente falar para a empresa, né? É meu primeiro emprego, eu não tenho ainda essa noção. Tá tudo bem, assim, né? Explicar para eles acho muito importante. Tranquilo, pode explicar, pode falar que não tem essas referências de mercado. E para quem está começando, eu até diria que o salário não é o mais importante. O mais importante é você ser o candidato escolhido, é você entrar naquela empresa, é você começar um aprendizado, é você começar uma etapa da tua vida que você vai construir ao longo do tempo.
ok? E geralmente as empresas que têm esses programas de trainee, programas de estágio, elas têm um bom padrão salarial, as referências que elas usam são referências de mercado, elas estão bem alicerçadas em pesquisas de mercado, então elas não vão te oferecer um salário completamente fora da realidade, um salário completamente fora daquilo que a gente poderia tratar aqui entre nós de uma média, tá? Uma média naquela região, uma média dentro daqueles padrões daquela empresa de negócio. Sim, tá certo. Obrigada. Perguntou, gostaria de saber mais sobre dinâmicas. Tem alguma forma de se preparar para elas? Ela tem receio de não conseguir dar o máximo na dinâmica por despreparo. Thales, vamos pegar essa última frase, né? Ela tem receio de não conseguir dar o máximo na dinâmica por despreparo. Olha, eu vou responder essa pergunta contando uma situação que eu vivi recentemente. Uma aluna de uma excelente faculdade, uma aluna muito boa, foi para uma dinâmica de grupo, já no momento da pandemia, já usando os recursos, né, da internet, os recursos online, e ela caiu na dinâmica de grupo, e eu era um observador, eu não era um avaliador, era somente um observador. A aluna, ela não conseguiu ir bem, né? Ela não conseguiu interagir bem, ela não conseguiu se colocar bem naquele espaço, naquele momento. Por quê? Porque ali tem uma dinâmica de tempo, tem uma dinâmica de confronto de ideias, tem uma dinâmica de quem dá a melhor ideia, tem uma dinâmica de você participar, tem uma dinâmica de você ouvir. Então, nesses movimentos todos, a aluna não foi tão bem, e depois que terminou a dinâmica, nós fomos fazer uma avaliação, e essa estudante falou: Roberto, mas eu não fui bem, eu não compreendo. Você está dizendo que eu falei pouco, que eu não participei, que eu não dei ideia. E realmente eu não participei, eu não consegui. Tudo que eu pensava parece que não batia. Eu não me preparei para a dinâmica. Eu vim do jeito que deu para eu vir, mas eu não sou isso que eu mostrei hoje. Veja, eu sou uma excelente aluna, eu participo ativamente em todos os trabalhos dentro de sala de aula e extra sala de aula, eu sou membro do diretório acadêmico, eu sou envolvida e engajada em projetos sociais. Eu falei, pois é, né? O que será que aconteceu? Ela falou, eu acho que eu não me preparei. Então, essa questão do se preparar para a dinâmica de grupo, vocês não vão encontrar em livro nenhum, que eu vou dizer agora para vocês. É importante. Um dia antes, você fazer uma concentração, você não se expor a atividades muito tensas, você não se expor a informações completamente fora daquele contexto, da dinâmica que você vai vivenciar e que você vai participar. É foco, né? É limpar a mente das coisas que não tem nada a ver com esse assunto e deixar a sua mente limpa, fazendo sempre uma reflexão, uma conversa interna de quem eu sou, o que eu sei fazer, o que eu gosto, que contribuições eu tenho para oferecer para aquele grupo, para aqueles participantes, quais são os meus engajamentos sociais, né? O que é que eu poderia, naquele momento, contribuir com a minha experiência, com a minha maturidade acadêmica. Ou seja, é só pegarmos o exemplo dos atletas profissionais, né, de alto desempenho. Todos fazem a concentração, que é para se não distrair. Então, na dinâmica de grupo, Thales, é importante, sim, na minha humilde opinião, fazer uma preparação, dormir cedo, não se expor a nenhuma situação que tensione você. Ir para a dinâmica, chegar mais cedo, ficar à vontade naquele ambiente novo, se mostrar, né, mais participativo no começo, para quebrar um pouco aquela questão de eu não conheço fulano, não conheço ciclano.
procurar ficar à vontade, procurar ser espontâneo e dar as suas contribuições. É uma técnica hoje bastante usada em função da pandemia, nós podemos até explorar isso um pouquinho mais lá na frente, mas eu acho importante. E o que é se preparar para a dinâmica de grupo? Minimamente é saber sobre a empresa que você vai fazer, a dinâmica que você vai participar, conhecer o produto dela, conhecer o site dela, olhar quais são os valores que essa empresa tem, qual é a missão dela, se ela tem uma carta de princípios, né? Se ela tem um sistema de valores, geralmente tem, está no site, para você ter referências sobre essa empresa, para você ter mais informação e para você também se sentir mais seguro, saber do que se trata essa empresa. Não dá para chegar lá e falar assim, vem fazer uma dinâmica de grupo, mas eu não sei se vocês fabricam chapéu ou bola de futebol. Fica muito assim, sem uma base, fica muito solto e isso não gera segurança, e não gera um controle emocional suficientemente bom, de qualidade, para que você tenha criatividade, para que as ideias brotem naturalmente, para que você se sinta à vontade em oferecer as ideias naquele grupo, junto com os demais colegas participantes da dinâmica. Então, resumindo, é importante se preparar, sim, tá? A próxima pergunta era exatamente sobre esse assunto também. Se é necessário ter um conhecimento amplo sobre a instituição que você está disponibilizando a vaga, né? E se esse conhecimento consegue através de sites institucionais, por exemplo, né? Que foi exatamente isso que o senhor estava falando, que é importante sim a gente conhecer os valores, né? Sobre a empresa que a gente vai estar se aplicando para a vaga. Júlia, já disse e vou reforçar. É importante sim. Por que é importante? É importante para a empresa? Não, é importante para você saber se você se identifica com essa companhia, se você se identifica com as suas políticas, com o seu produto. E isso lhe dá informações sobre a empresa que, por consequência, vai te dar um pouco mais de segurança e vai te dar um pouco mais de respaldo no seu posicionamento que você vai ter na dinâmica de grupo. Quando você usa a palavra amplo, não é um amplo de você conhecer detalhes técnicos do produto, de você conhecer os canais de distribuição desse produto, se é venda B2C ou se é venda B2B. Não é bem isso, é simplesmente conhecer qual é a empresa que vai te acolher naquele dia. E o que essa empresa faz, qual é o papel dela no mundo, né? E isso te dá informações que eu penso que vão lhe garantir uma maior tranquilidade, um maior controle emocional. Você vai se sentir, você candidato, vai se sentir mais seguro. Sentindo-se mais seguro, você vai poder contribuir, dando ideias e dando opiniões sem medo naquele momento ali que, de alguma forma, todos os participantes estão disputando por vagas. Pode ser uma vaga, pode ser duas, né? Mas há uma disputa, né? Todos querem aquela posição. E se você quer uma empresa X, se você gosta daquela empresa X, você pode até se aprofundar um pouco mais. Se você está fazendo, por exemplo, um curso de marketing, né? Um curso mais comercial, e você foi convidado para fazer uma entrevista numa empresa que você ama, que você quer entrar, vale você conhecer o produto dessa empresa, vale você numa loja conversar com o vendedor, falar explorar o vendedor, quais são, né, as referências positivas sobre esse produto, sobre esse serviço, desde que aquela empresa seja uma empresa de interesse seu. Se for uma empresa que você está indo lá só para cumprir tabela, você não tem interesse, aí tudo bem, né? Aí você não tem assim uma necessidade de se aprofundar muito sobre a empresa que o convidou. Mas se você deseja ter sucesso nessa dinâmica, se destacar, deixar uma marca positiva, deixar uma lembrança legal,
é importante que você se sinta seguro, bem com você mesmo, para que você possa poder ter ideias para compartilhar e expor no grupo. Uma coisa que poucas pessoas falam é que, às vezes, a gente não tem sucesso na primeira tentativa. Às vezes, a gente, naquele momento, não consegue ter um desempenho satisfatório, ou o colega da gente que está participando, por questões de história, de carreira, ele tem um conhecimento técnico mais específico, ele tem um conhecimento técnico maior que o seu, ele tem algum conhecimento ou alguma habilidade que nós chamamos de competência, e a empresa acaba escolhendo essa pessoa, e você não foi escolhido. Mas você deixou uma imagem positiva, você se esforçou, você mostrou as suas qualidades, você mostrou as suas intenções, você desenhou um projeto, criou uma visão de futuro para você caminhar, ter a sua jornada. A empresa guarda essa informação com ela. E quando tiver uma segunda vaga, eles não vão fazer uma outra dinâmica de grupo, eles vão lá e chamam você para essa vaga. Então, todo o processo seletivo, o ideal, o legal para você que está buscando um trabalho, buscando um emprego, que está buscando ingressar nesse mundo profissional, o importante é sempre você deixar uma imagem positiva, deixar uma lembrança que as pessoas vão se recordar de você. Em havendo uma segunda chance, eles vão te chamar. Ok? Sim, certo. Thales, você faz a outra? Sim. Pode perguntar sobre desenvolvimento de carreira dentro da instituição durante a entrevista de emprego? Pode. A entrevista é o momento de exploração, é um momento onde você tem um tempo delimitado para falar sobre você, né? Para mostrar quem você é, para mostrar as tuas habilidades, para mostrar a tua competência. Então, gaste o tempo inicialmente para responder as perguntas, porque através das respostas suas é que você vai mostrar quem você é e quais são as suas intenções e qualificações. No final, tão somente no final, você pode fazer perguntas de ordem pessoal. Horário de trabalho, benefícios, e também como é que é o plano de carreira. O que não é adequado é você começar a entrevista fazendo perguntas dessa natureza, porque o entrevistador é ele quem faz as perguntas, porque ele precisa te conhecer, ele precisa saber quem você é para ele usar o critério da seleção, saber se avança com você no processo seletivo ou não. Se você gasta um tempo para fazer perguntas de natureza pessoal, né? Até não fundamentada, porque nós não sabemos se você vai passar ou não. Mas, no final, é pertinente que se faça perguntas, sim. E algumas perguntas são até bem vistas, né? Principalmente as perguntas relacionadas a negócios, sem um caráter muito específico, porque o RH também não sabe detalhes da operação, detalhes comerciais. Mas, resumidamente, pode-se perguntar sim. Tá? E o plano de carreira geralmente é estágio, ou programas de trainee, aí você pode ir para um cargo júnior, ou você já pula para o pleno, sênior, que já é um nível mais de especialista, e depois você entra nas carreiras mais de gestão. Esse seria o caminho clássico, normal em todas as empresas, tá? Mas existem empresas que têm programas específicos de desenvolvimento, tem empresas que possuem bancos de talentos, tem empresas que reúnem um grupo de jovens profissionais diferenciados que têm domínios de vários domínios de várias áreas diferentes que eles
começam a treinar para serem os seus futuros gerentes. Deu para entender. Obrigado. A outra é: o tempo exercido em um cargo anterior ao atual preterido costuma contar muitos pontos quando de longa data? Então, hoje em dia, a gente tem que entender o que é longa data, né? Se nós formos entender que longa data é 25 anos numa mesma empresa, no mesmo cargo, isso não é tão valorizado mais. As empresas hoje em dia buscam profissionais com outras características de adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de reação rápida, de jogo de cintura para se acomodar em situações, em cenários adversos. Então, dependendo, você pode ter vantagens em ter passado por 2 ou 3 ou 4 empresas diferentes, de culturas diferentes, de processos diferentes, porque isso vai lhe dar maturidade, vai lhe dar um conhecimento, vai lhe dar um certo treino para entrar numa outra empresa com outras características e aumenta a probabilidade de você se adaptar bem, de você se inserir nesse novo ambiente de forma positiva, de forma legal. Então, o tempo cronológico, ele sozinho não diz absolutamente nada. Mas o tempo cronológico extremamente extenso, num único cargo, onde você começou executando A e ficou lá executando B, hoje em dia não é assim tão interessante mais para as empresas. Mas como nós estamos falando de profissionais mais jovens, eu acho que essa questão não se aplicaria diretamente a vocês, formandos ou recém-formados. Isso talvez se aplicasse a profissionais mais sêniores, naquele modelo de carreira onde a pessoa entra e ficava, né, ou ainda fica, em alguns casos, muitos anos. Certo. Ficou claro ou gerou alguma dúvida nessa resposta? Não, ficou claro sim, tá ótimo. A outra é: como devo me preparar para a entrevista em inglês? A conversa seria mais informal, que visa só uma testagem do inglês, ou é necessário uma busca no vocabulário recorrente da empresa? Ou seja, uma linguagem mais formal. Júlia, a entrevista sempre tem um caráter mais de formalidade, a gente não pode confundir, né? O tempo mudou, hoje as coisas não são mais exatamente como eram antigamente. Antigamente a gente ia fazer entrevista de paletó e gravata, a gente tratava os outros por senhor, em consideração, por respeito, né? Hoje em dia deu uma mudadinha, né? As coisas estão um pouco mais informais, um pouco mais leve, mas não pode confundir essa leveza, essa cordialidade social, essa proximidade social com uma informalidade para uso de gírias, para uso de uma roupa inadequada, ou seja, qualquer atitude, qualquer comportamento que seja fora daquele cenário, daquele padrão corporativo, não é bem avaliado. Tá? Por quê? Porque a empresa sempre fala, bom, ele tem esse estilo, esse profissional se comporta dessa forma, se eu trazê-lo aqui, ele vai ser assim. Aqui não funciona esse assim, né? Aqui funciona o não assim, então a empresa vai procurar uma outra pessoa. Eu estou respondendo do ponto de vista da formalidade ou da informalidade desse encontro de troca de informações que nós estamos chamando de entrevista. Quanto ao inglês, existe uma coisa, e aí eu vou dar uma dica para vocês. O inglês de escola, né, aquele inglês que a gente frequenta as escolas uma vez por semana, de grupo, muitas vezes a gente chega lá e a gente está no nível avançado, né? Só que quando a gente vai fazer a entrevista, trava, não sai, né? Não entende a pergunta que a empresa fez, etc. E aí dá uma sensação de desconforto muito grande. Então, assim,
O inglês da empresa é o inglês de negócio, é um inglês formal, é um inglês de reunião, é um inglês de negócios. Ele não vai perguntar se você gosta do cachorrinho amarelo, que, né, quando você vai na praia, você toma cerveja na taça ou no copo, porque esse linguajar não pertence ao mundo corporativo. Ele vai fazer perguntas relativo à tua visão de mundo, a tua visão ou a tua tentativa de construção de uma carreira dentro de uma empresa. Então, eles vão perguntar quem você é, quais são os seus planos, o que você planeja para o futuro, onde você gosta de trabalhar, né? Como é que você vai responder, né, que você gosta de trabalhar numa área de marketing se você não entender minimamente de algumas palavras um pouco mais técnicas? Então, sintetizando, o inglês para entrevista na empresa precisaria ser um inglês um pouquinho mais formal, sim, e um pouquinho mais técnico relativo à tua área de atuação. Se você vai para uma área de TI, é um conjunto de palavreados, é um conjunto de vocábulos que você vai usar. Se você vai para uma área de comércio internacional, é outro conjunto de palavras, não são as mesmas. Então, você precisa estar preparado, conhecer esse vocabulário e treinar, né, com o seu professor antes de ir. Geralmente, nós temos duas modalidades, né? Quando o inglês é importante, ele é um critério de exclusão, a empresa normalmente costuma fazer a entrevista em inglês, ou seja, já começa no inglês, não tem muito português, tá? Quando não, fica uma parte em inglês e uma parte em português. Obviamente começa pelo português e termina no inglês. Uma proporção, né, para ter uma ideia de relatividade, 50 português, 50 inglês, ou 40 português, 60 inglês. Ok? Então, o inglês realmente é importante para que você tenha sucesso quando a empresa quer e precisa. Certo, obrigada. A outra é em relação a esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Como que está sendo essas entrevistas? Como que está sendo essas dinâmicas? Como que está funcionando agora nesse momento? Olha, desde que houve uma certa evolução das ferramentas de contato online, seja escrita, seja por áudio, né? Já havia por parte da empresa tentativas de se economizar com os deslocamentos de candidato até a empresa e vice-versa. Então, antes da pandemia, já vinha se aplicando, em alguns casos, de uma forma mais contínua, a entrevista por computador, tá? Recursos online. O mais conhecido dessas ferramentas é o Skype, né? O Skype ela é uma ferramenta antiga, de boa qualidade, ela é gratuita para todo mundo, então, em alguns casos, aí as empresas já vinham fazendo o uso dessa tecnologia. Com a chegada da pandemia, né, as empresas aceleraram esse processo, desenvolveram mais tecnologias, compraram mais recursos na área de TI, e pelo que eu sei, esse final de ano que passou, a maioria das grandes companhias que têm programas extensos de trainee e de estágio, todas foram realizadas via online, né? Aí, quando você tem uma quantidade de gente muito grande, o pessoal tem usado muito o Zoom, que é uma ferramenta boa, dá para se trabalhar legal com essa ferramenta, dá inclusive para fazer subdivisões em salas menores, salas virtuais. Cada entrevistador conversa com um conjunto um grupo pequeno de candidatos.
e fica um instrumento de, vamos chamar assim, de avaliação, que eu pessoalmente gosto bastante e acho muito interessante. Não acredito que esses modelos de processos seletivos de grande volume, quando eu falo grande volume, eu estou falando de programas de estágio e programas de trainee, que abrange basicamente candidatos de todo o país, né? Porque as universidades são espalhadas por todo o país. Isso vai voltar de forma presencial? Não acredito. Eu acredito que a primeira fase e a segunda fase deverão ser totalmente online e somente para os candidatos finalistas que poderá haver uma entrevista presencial. Tudo bem? Tudo bem. Sim. A próxima pergunta e a última é: pesquisando sobre as melhores maneiras de se comportar em uma entrevista de emprego, me deparei com a importância do storytelling. Portanto, a minha dúvida é: como utilizar essa técnica na prática? Otávio, realmente é uma técnica que vem tentando se firmar no mercado há cerca de uns 2 anos. Ela não ainda é muito praticada por desconhecimento, né, das pessoas e porque ela requer um pouco de tecnologia, tá? Essa ferramenta chamada de Storytelling é uma ferramenta de narrativas, né? O que é narrar? Eu vou narrar sobre mim mesmo, eu vou discursar sobre mim mesmo, eu vou falar sobre mim mesmo. Só que não é só falar, né? Ela abrange outros recursos audiovisuais, como, por exemplo, você pode inserir um vídeo, você pode inserir uma imagem, você pode inserir um desenho animado, desde que todo esse conjunto que você colocar na sua apresentação como ferramenta de exposição, ela tem a ver com você. Então, ela é uma ferramenta bonita, uma técnica, né? É uma técnica bonita, legal, mas exige do aluno ou do estudante recém-formado uma certa habilidade de manejo, né? Precisa, então, inserir coisas legais que falem sobre você. Então, sei lá, vou dar um exemplo, né? Eu me sinto um cara livre, né? Eu sou um cara livre, eu gosto da liberdade. Você pode inserir músicas ou áudio de paisagens, de vento, né? de espaços que transmitam uma dimensão infinita para representar o teu espírito de liberdade. Então você tem que achar essas imagens, tem que achar uma música que retrate esse aspecto das tuas qualificações ou do teu jeito de ser, da tua maneira de ser. É legal, é bonito, só que requer prática e experiência e normalmente as empresas dão de 2 a 3 minutos. Então, tem que desenvolver muito a capacidade de síntese, a capacidade de objetividade, controle emocional para na hora que você estiver falando ali, narrando, né, você não se perder e não deixar de transmitir aquilo que é mais importante sobre você. Ficou claro? Sim, ficou sim. Muito obrigada. Bom, eu acredito que seja isso mesmo, né? Acho que deu para a gente tratar de alguns assuntos bem importantes, bem necessários, né? A gente gostaria de te agradecer novamente por aceitar essa proposta de fazer uma entrevista para levar esse conhecimento ao nosso projeto, né? Acredito que é isso. Muito obrigada. Obrigado. Tem mais algo que o senhor gostaria de falar? Eu é que agradeço o convite de vocês. Também fico feliz em poder compartilhar as experiências que eu já tive e me coloco à disposição para, num dado momento futuro, caso vocês precisem de trocar ideias, conversar um pouco mais sobre essas questões de carreira, campo de trabalho, construção de trilha de carreira, né, de
construção de propósito de vida, eu fico à disposição de vocês para a gente trocar novas conversas e novas ideias. Tá certo, muito obrigada. De nada. Um grande abraço a vocês e felicidades e bom término de curso aí, se vocês estiverem no último ano. Obrigada. Quase tá no último. Muito obrigada. Grande abraço. Tchau.